Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tudo é possível para quem crê, escreve o evangelista Marcos no capítulo 9, versículo 23. A nossa vida, muitas vezes, nos traz uma sucessão de fatos que, aos olhos humanos, são impossíveis de serem reparados. Mas nessa hora, só quem decide acreditar vive a dinâmica da prece e da confiança em Deus. Felipe foi um desses, que resolveu acreditar no que era impossível e experimentou da manifestação de Deus que tudo pode. Começa agora o Gente de Fé. Como é bom chegar até você, como é bom te dar as boas-vindas e dizer, seja bem-vindo à nossa sala de estar, a este momento em que nós nos colocamos diante das histórias que passam por aqui, nos trazendo sempre as marcas de Deus. Nós poderíamos, diante das situações difíceis, das situações complicadas, até mesmo duvidar, porque muitas vezes Deus não faz aquilo que nós pedimos. Deus não realiza conforme nós pedimos. E poderíamos dizer, mas onde é que está Deus? Aí nós precisamos colocar-nos no nosso lugar e reconhecer que a soberania é sempre dele, de Deus. E nem sempre ele vai realizar o que nós pedimos, por quê? Quando nós estivermos diante dele, nós podemos perguntar, mas por que o Senhor não fez aquilo que eu te pedi? E ele vai responder. Aqui nós não vamos ter a resposta. Então seja muito bem-vindo diante daquilo que você tem vivido, passado, porque hoje nós também escutaremos um pouco da história do Felipe Araújo, que diante de tantas situações nem estaria mais aqui. Felipe, bem-vindo. Obrigado, padre. Olá a todos em casa, é isso mesmo, padre. Ainda o pessoal da minha paróquia ainda tira sarro da minha cara. Felipe, já estávamos preparando a missa de corpo presente. Eu olhando um pouquinho aqui, porque, claro, eu recebo a sua história com antecedência, até para poder me preparar para o programa, e olhando aqui a sua história, realmente eu estou diante de alguém que foi lá, bateu na porta e São Pedro falou assim, agora não, pode voltar. Mas me conte um pouquinho, Felipe, quem é você, de onde você vem, um pouquinho da sua história, antes de nós entrarmos, a partir de julho de 2017, me conte um pouquinho quem é o Felipe Araújo. Bom, eu moro aqui em São Paulo mesmo, na zona norte de São Paulo, tenho 30 anos. Que lugar da zona? Região Brasilândia. Brasilândia. Isso. E aí, já canto na igreja desde os 12 anos, também me envolvi muito de catequese de crisma, sempre engajado dentro da igreja. Sempre? Sempre. Sua família, sua vida sempre foi... Sempre foi na igreja. E em 2015 conheci a comunidade Recado, através da Escola de Formação para Artistas Católicos, aí fiz um tempo de vocacional na comunidade Recado, E aí depois pedi um afastamento, continuei no trabalho pastoral, E comecei um trabalho na Diocese de Osasco, com a pastoral litúrgica. E aonde eu estou até hoje. Hoje estou na Ordem Terceira do Carmo, dentro da Diocese, temos o sodalício. Mas, assim, sempre na igreja, mas sempre trabalhando, sai do trabalho, vai para a igreja, vai para casa. Então, digamos assim, os fundamentos da fé sempre estiveram presentes na sua vida, os fundamentos do cristianismo, da religião. Minha avó me ensinou desde criança. Ela falou assim, você tem que decorar o ofício da Imaculada, tem que rezar de cor, para ficar lendo no papel. Ela falava. Nossa Senhora. Aí eu não decorei não, Aí gente. aprendi de cor. Parabéns, porque eu não decorei não. Mas... Então, sempre teve essa vida, essa experiência de fé, de serviço, não somente uma fé
aquela fé, infelizmente, de muitas pessoas, eu acredito, mas eu acredito na minha casa. Você também tinha essa fé operante, digamos assim, essa fé Sim. de trabalho, de serviço, sempre foi assim? Sim, até os 15 anos eu queria entrar no seminário. Né? Aí depois comecei a trabalhar e estudar. E aí esse sonho ficou um pouco assim meio que de lado, mas sempre dentro da igreja. Né? Sempre em trabalho com as coisas de Deus. Sim. Né? Então, assim, acho que até mesmo quando veio acontecer a doença, eu estava muito bem preparado. Né? Não era uma fé fantasiada. Sim. Sabia das dificuldades, né? Você sabia que Deus dá as maiores batalhas para os seus melhores amigos, como ele disse uma vez a Santa Teresa. E aí ela falou assim, é por isso que você tem tão poucos amigos. É? E quais foram essas batalhas, Felipe? Bom, em julho de 2017, era a EFAC, essa é a minha formatura de música litúrgica, de técnica vocal. E foi numa quarta-feira, dia 19, eu fui já para a EFAC. EFAC é a Escola de Formação para Artistas Católicos, isso, que acontece anualmente, né? Promovido pela Recado. E nós estávamos em Mariápolis, fui em Mariápolis durante alguns anos. Mariápolis é a Casa dos Focolares, que fica em Vargem Grande. Vargem Grande. Isso. E aí, na quarta-feira estava tranquilo, cheguei na quarta-feira, cantei na missa de abertura junto com o André Zamur, né, da CNBB. Sim. Cantamos juntos. Quando foi na quinta-feira de manhã, no café da manhã, eu já senti um incômodo muito grande, uma falta de ar que me incomodava, eu não conseguia me alimentar. Né? E como eu sou meio cheinho, ficar sem comer para mim é meio difícil. Então, aí eu comecei a sentir algo estranho, não conseguia comer direito, porque me faltava muito ar. Sim. E aí eu falei, bom, vou esperar um pouco. E aí fui para a sala de aula. Quando chegou no início da aula, aí atacou muito forte, deu derrame, na verdade. Foi um derrame na pleura do pulmão, onde eu caí no chão com muita falta de ar. Né? Entendi. E aí isso em plena sala de na sala de aula, estava 6 graus em Vargem Grande. Eu lembro que eu fui tirando a roupa de frio, porque foi dando um sufocamento muito grande. Até então você, deixa eu perguntar, porque você fazia algum tipo de exames periódicos, assim? Você não... Não, porque assim, na verdade, eu tinha um problema de asma. Sim. Quando era na minha infância. Entendi. Né? E aí, às vezes atacava bronquite com a asma. Né? Então essa questão pulmonar sua sempre foi um entendeu? pouquinho delicada. Mas eu nunca tive nenhum problema na questão da respiração, ainda mais porque como eu sempre cantei nas missas, cantava na igreja, então eu nunca tinha esse problema. Entendi. Né? Então, de repente, eu até achava que poderia ser alguma coisa de gás, alguma coisa que eu comi, né? E porque a dor era muito constante nessa parte. E aí, quando eu caí no chão, assim, aí o pessoal me socorreu, já não conseguia quase respirar direito, não conseguia ficar sentado, porque comprime o pulmão. Sim. Né? E já era um derrame, parece que o médico falou assim que estava bem cheio de sangue, né, o pulmão. E aí eles me encaminharam ali tem um pronto-socorro em Vargem Grande, que na verdade é um posto de saúde. Sim. Mas graças a Deus cheguei lá, estava vazio, aí o médico já me atendeu e falou assim, vamos fazer uma punção, se for um líquido claro, né, aí é só água no pulmão, a gente vai fazendo a punção até tirar tudo. Aí ele enfiou uma agulha, enfiou lá uma seringa e foi pulsando. E aí saiu sangue, né, e pus. E aí ele falou assim, você tem que fazer uma drenagem. E nós não temos como fazer a drenagem aqui. Vamos encaminhar você para o hospital de Cotia, que era o mais próximo ali da região. E não tinha vaga nesse hospital. Lá, não tinha vaga. Não, na verdade eu nem cheguei a ser transferido. Eu fiquei esperando lá mesmo no pronto-socorro ali, esperando a vaga surgir, né, no hospital de Cotia. Então, isso era umas 9 da manhã. Eu fiquei até 7h30 da noite esperando a vaga. Então, isso assim, com dores, com dores, esse mal-estar, do mesmo inalação jeito. de oxigênio, mas em pé, porque eu não conseguia sentar. Entendi. Né, sentia muita dor ao sentar. Isso, tirando essa realidade que você teve como criança, digamos, da bronquite, da asma, até então sua vida era normal? Nunca tive nada, nunca sentia nada? Nada.
Mas também você não fazia exames periódicos, vamos dizer assim? Não, porque assim, a última vez que eu fiz algum tipo de exame assim foi quando eu fiquei muito doente com relação à asma. Eu tinha 12, 13 anos de idade. E você estava com... Com 28, 27, 28 anos. Ou seja, então tinham passado já aí pelo menos mais de 15 anos. Isso. Sem, eu não sentia nada. Sem sentir nada, vida normal. Fazia academia na época, eu era até mais centradinho na alimentação. Até. E aí você vai para esse... Eu quis trazer essa realidade até porque... para chamar a atenção até de nós homens mesmo. Porque a mulher, ela tem um cuidado maior com a saúde do que nós homens, infelizmente. É verdade. A mulher, pelo menos, numa via de regra, pelo menos uma vez por ano, ela vai aos médicos, vai ao ginecologista, vai ver ali como é que estão as coisas. Nós homens, a gente às vezes deixa um pouquinho, né? Só quando aperta, né? Só quando aperta, e por isso que quando as coisas apertam, já às vezes podem estar adiantadas demais. Que foi quase o seu caso. Isso, né? Isso. Você não era, digamos assim, você não era um idoso, você tinha 28 anos, 27, 28 anos. Então, não passa na nossa cabeça que pode acontecer uma coisa como aconteceu com você, que nós vamos saber daqui a pouco. Mas, chegando lá, você teve que esperar uma vaga no hospital de Cotia. Uma vaga. E aí, os irmãos da comunidade de Ricardo foram até lá, né, levar almoço, tá perto, e eu não conseguia me alimentar, né. Sua família estava sabendo já nessa hora? Estava sabendo, mas minha mãe trabalha nas Perdizes, em São Paulo, e eu estava com um carro. Entendi. Né, e aí ela teve que pegar um Uber de São Paulo até Vargem Grande, né, para conseguir... Você é filho de uma família com quantos irmãos? Eu tenho uma irmã de 37 anos. Sim. E a sua mãe? E a minha mãe e o meu pai. Entendi. Meu pai trabalha comigo, então nessa hora ele estava no trabalho. Na verdade, não tinha falado nada para ele, né? Então só contei para minha mãe de início, né? Porque até então eu não sabia qual era o que seria, né? Para mim era só um derrame na pleura. Um mal-estar, um derrame. Isso. Que já é uma coisa, porque quando você fala a palavra derrame, você já é algo sério, né? Porque você não tem um derrame assim. Eu tenho um derrame como uma unha encravada. O derrame já é uma coisa com uma certa periculosidade, um risco. Né? Um derrame, graças a Deus, não era no coração, mas era na pleura do pulmão. Ou seja, nessa válvula que faz o pulmão crescer e tal. E ainda eu achava que era uma coisa tão simples. Tão simples, porque eu falei para o médico, então a gente vai fazer o dreno, e aí você acha que eu termino até o final de semana, porque a gente tem apresentação de música lá na EFAC, e eu quero voltar a tempo. O show com o Luiz Carvalho é no sábado à noite, e aí ele falou assim, não, você vai ficar aqui no hospital, você vai ser encaminhado lá para o hospital de Cotia e vai ficar com o dreno dias, para até limpar, né? Aí eu comecei a perceber que era alguma coisa um pouco mais séria. Mais séria, né? Mas não imaginava que ainda estaria por trás disso, né? Na verdade, eu posso dizer assim que o derrame foi um sinal de Deus para mostrar que tinha algo mais sério acontecendo. O corpo, na verdade, já era uma resposta do corpo que alguma coisa não estava certa, né? E tinha coisas mais sérias ainda. Isso. E aí eu lembro que foi passando o dia, né? E o pessoal preocupado. E aí quando eu comuniquei para eles, o pessoal do recado foi lá no pronto-socorro, eu comuniquei que ainda não tinha vaga, né? E aí eles entraram em oração na capela, estava em oração por mim lá na EFAC, e no meio ali naquele momento de oração, ali dentro de Mariápolis, tinha um homem chamado Saul, que ele é médico, né? E ele era diretor de uma das alas do hospital que eu tinha que ser transferido. Entendi. Você estava na fila de espera. Na fila de espera. E ele era o diretor desse hospital. Desse hospital. Entendi. E aí ele ele estava lá. E ele estava em Mariápolis porque ele mora lá em Mariápolis. Ah, sim. Então ele é focolarino. Isso, ele mora na comunidade. E aí ele falou assim, qual o hospital que você precisa de transferência? Ele foi o hospital de Cotia. Ele foi lá e ligou e conseguiu a vaga. Né? E aí dentro de acho que uns
10, 12 minutos chegou a ambulância. Uhum. Né? Mas esse inteirinho da espera estava muito frio. Né? E eu tinha deixado todas as minhas roupas de frio lá em Mariápolis, né? Que foi na hora do derrame, aquele surto todo. Eu lembro de uma enfermeira que entrou e perguntou se eu estava com frio. Né? E eu falei que estava, e ela chegou com manto, com manto azul, com cobertor azul, que na verdade me remeteu a isso, me remeteu ao manto de Nossa Senhora. E a única coisa que eu tinha no momento, não estava com terço, não estava com nada, eu estava só com essa medalha, a medalha milagrosa de Nossa Senhora, e não vinha nenhuma oração na mente a não ser a consagração. Sim. Né? Não lembrava nem de como rezava a Ave Maria na hora. Era só a minha senhora e minha mãe, e eu fazendo nesse momento toda a consagração a Nossa Senhora. Uhum. Né? E fiquei na espera. Né? Logo minha mãe chegou com um primo meu que mora ali perto de Cotia. Ele mora ali perto um pouquinho antes de chegar de Cotia, tem uns condomínios. E ele mora ali próximo, então para ele era mais viável hospedar minha mãe lá na casa dele até tudo ficar mais tranquilo. Aí eles chegaram, deu mais ou menos uns 12 minutos, chegou a ambulância, né? Onde eu fui encaminhado para o hospital de Cotia para semi-UTI. Entendi. Né? E aí, até então, era só o derrame na pleura, né? E você já fazendo essa pulsão, ou ainda não? Não, ele fez a pulsão, né? Diagnosticou que Isso, mas lá eles não tinham como fazer a drenagem. Entendi. Né? Eles não tinham material necessário. E aí eu tive que entrar para semi-UTI. Aí eu lembro que na hora que entrou, ela falou assim, você vai ter que tirar a sua corrente, que era a cadeia da consagração, tirar a medalha. E aí eu falei, ai meu Deus, vai ter que tirar tudo. Aí entra para UTI, lá para semi-UTI. E aí eu tive que fazer uma tomografia, né, para saber o que estava acontecendo. E isso já foi de madrugada, na madrugada da sexta-feira. E quando foi mais ou menos na sexta-feira, às 7 horas da manhã, colocaram o dreno, né? Mas eu sentia muita dor. Né? Então eu lembro que eu comecei a me debater muito, com muita dor, me debatia muito, teve que ser 2 enfermeiras segurando meus pés e uma em cada braço. E o médico colocando o dreno. Porque eles não dão anestesia, dão anestesia local, né? Sim. E aí eu sentia muita dor e eu lembro que eu fiquei à base de morfina de 6 em 6 horas com diazepam, para conseguir também tranquilizar. E aí passou a sexta-feira, naquele mesmo dia a paróquia já estava sabendo, porque o padre já tinha avisado na missa da quinta-feira, né? Então migrou um monte de gente lá para o hospital. Nisso já foram ministros da Eucaristia, já foram levar a comunhão, todo aquele mover. Meu primo falava assim, Carminha, isso aqui, para minha mãe, a minha mãe é Carmen, falava, isso aqui parece o Vaticano, porque a gente está na porta, entra uma com terço, entra uma com Nossa Senhora, entra outra com terço, sai outra com terço, entra outra com terço. Tá pior do que a sala do Vaticano aqui, esse hospital. E aí, quando foi no sábado, de manhã, chegou um médico que era o urologista e falou assim, Felipe, se apresentou e falou assim, Felipe, nós vimos os resultados, né, das tomografias. Normalmente, o derrame na pleura ou é alguma veia que estoura, né, ou então pode ser um tumor que vem do testículo, pega os linfos e vai até o pulmão, né. Então, eu preciso fazer um exame, preciso apalpar para ver como que está a questão do testículo. E aí ele acabou achando lá no fundo, né, um tumor interno, né, que pesava em torno de 457 gramas. Quase meio quilo. Era um ovo de Páscoa, vamos pensar assim. Sim. E aí teve que fazer uma cirurgia. Naquele mesmo dia ele falou, eu vou fazer essa cirurgia hoje, porque amanhã eu já não estou no hospital, então eu quero fazer isso hoje. E não sentia nada, não sentia dor. O incômodo era somente no pulmão. No pulmão. Vamos dizer. E aí ele teve que fazer um corte, como se fosse uma cesárea, tirar por cima. Sim. Né? E aí enviou para fazer biópsia. E aí foi quando no dia seguinte, no domingo, eles me informaram que era um tumor maligno.
Ou seja, eles conseguiram tirar tudo. Tiraram tudo. Tiraram tudo, porém, primário. Já tinha dado maligno, já tinha se enraizado. Enraizado pelo reto peritônio e nos 2 pulmões. Sim. Né? E... Ou seja, parece, só assim, uma curiosidade, parece que não tem nada a ver, né? Uma coisa é pulmão, outra coisa é testículo, outra coisa é reto peritônio, enfim, mas é como se fosse uma coisa só. Isso, até os próprios companheiros de quarto tiravam assim, o menino entrou aqui para colocar um dedo no pulmão e saiu sem testículo, assim, tirando sarro da minha cara. Mas eu não ligo. E aí eu lembro que os ministros da minha paróquia iam levar comunhão todos os dias, né? E no domingo, quando minha amiga foi levar a comunhão para mim, entrou a equipe médica para ver como que eu estava. E a coincidência é que a médica que coordena a equipe médica era amiga dessa ministra da Eucaristia da minha paróquia. Entendi. Né? E aí a própria médica falou assim, Felipe, quem me apresentou a você nessa ocasião foi Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela me deu um livro, né, de presente, A História de uma Alma. Né? E ali eu já consegui ver mais uma vez que, na verdade, nada era por acaso. Né? E também acabei evangelizando, ajudando algumas pessoas que vinham visitar os outros pacientes também, né? E aí, ou seja, você não perdeu tempo ali, vamos dizer assim. Também estava ali. Podemos dizer que sim. Em missão. Aí no domingo meu pároco foi levar a unção dos enfermos para mim, né? Comunguei, recebi a unção dos enfermos e eu lembro que tinha um rapaz do meu lado que ele tinha perdido a perna, né? E ele precisava de uma doação, estavam preparando fazer um bingo para ajudar ele para conseguir comprar uma prótese. Nisso chegou o meu pároco para dar unção dos enfermos e eu apresentei ele para o meu pároco, a paróquia ajudou ele com a prótese que ele precisava, né? E aí o padre falou, não é à toa que o Felipe está passando por tudo que ele está passando, porque a gente tem certeza que Deus vai colocar no caminho pessoas que estão passando por coisas até piores. Sim. Né? E que são oportunidades para que ajudem e tudo. Isso. E a partir daí, padre, eu comecei a sentir a presença mais forte ainda de Deus, de Nossa Senhora. Eu estava muito tranquilo. Quando o médico falou que era um tumor, minha mãe estava muito mal, porque já teve um caso de mulheres na família, né? Mas de homens não. E ela estava assim muito, muito angustiada, mas eu estava muito tranquilo. Né? Em nenhum momento eu fiquei com medo. Eu falei assim, não, mãe, se é para fazer o tratamento, vamos fazer. Né? Aí me encaminharam para o ICESP, né, que pertence às clínicas. E ali o médico fez as tomografias, tudo, e falou assim, olha, de início são 8 sessões de químio, mas a gente vai verificar todos os exames e na próxima semana você volta para a gente dar um parecer de tudo que está acontecendo. Nesse momento, então, você já não tinha mais dores? Só o tempo que eu fiquei com o dreno foi mais ou menos uns 10 dias. Né? Só incomoda por causa da dor do corte, né? Sim. E não onde fez a cirurgia. Mas o dreno conseguiu drenar tudo, conseguiu tirar todo o líquido que foram ali. Eu lembro que eles trocaram 5 vezes. Nossa. Tinha muito sangue pisado, né? E eu lembro que esse tempo que eu fiquei com o dreno, tinha que caminhar sempre pelo corredor do hospital, né? É para bombear os... Sim. Isso. Aí como dizem que é o coração das partes baixas, que é como se fosse a batata da perna, que ele faz também o momento de bombear o coração para poder bombear o pulmão. Isso. Sim. E aí o médico falou, você tem que caminhar, porque se você não caminhar, vai entrar água no pulmão. Embolia pulmonar. Aí você vai morrer. Outras coisas. Aí o outro médico, você não pode ficar caminhando porque fez uma cirurgia na parte do testículo. Aí eu não sabia quem ouvia. Então eu andava um pouco, parava, andava um pouco, parava. Obedecia um e obedecia o outro. Isso, para não ficar sem obedecer os dois. Aí meu primo me acolheu na casa dele. Depois desse tempo aí do dreno, fiquei mais ou menos 15 dias na casa dele, porque não podia ter escada, né? A casa dele é mais térrea. E aí foi quando eu fui encaminhado para o ICESP.
né? Passei lá no hospital, peguei o encaminhamento, tirei os pontos da cirurgia, do dreno. E aí, quando chegou lá no ICESP, o médico falou que de início eram 8 sessões de químio. Aí eu falei, 8 sessões, mãe, é tranquilo. Então passa rápido. Aí quando eu voltei, o médico falou, olha, tá muito grave o seu caso. Ou seja, eles pegaram resultados e entraram, digamos, nesse processo. Mas nós vamos para um rápido intervalo. E eu sempre gosto de provocar quem acompanha esse programa, dizendo um pouquinho do que eu disse anteriormente, né? Não é porque Deus não faz que Deus não está conosco. Uhum. Você era um rapaz que sempre foi criado dentro da igreja com os conceitos, com os valores cristãos, não só de ir às missas, mas de participar, de servir, de colocar o seu dom da música a serviço de Deus e tal. Que Deus ingrato é este, né? Porque você está servindo a Ele. Como é que Ele permite uma coisa dessa? Você pode estar vivendo a mesma situação e pode estar se perguntando diante até mesmo de coisas muito menores. Você vai ouvir o Felipe, que a gente está só no começo, né, Felipe? Diante de tudo que você teve, é só no começo. Mas você pode estar se perguntando, que Deus ingrato, onde é que Ele está, que Ele permite determinadas coisas? Aguarde um pouquinho, daqui a pouco nós voltamos e você vai ver todo o desfecho da história do Felipe. Daqui a pouco nós voltamos com Gente de Fé. Você doa a sua vida para Deus, você coloca os seus dons a serviço de Deus, você é uma pessoa que está sempre ali, vamos dizer, como algumas pessoas dizem, ratos de sacristia, e de repente parece que tudo começa a desmoronar. Você tem um grande ministério para ser colocado a serviço do Senhor e o Senhor permite determinadas coisas. Que Deus é ingrato, que Deus é este. Frente a determinadas situações que nós vivemos, muitas vezes nós podemos parar nestas situações. Mas eu sempre gosto de dizer, partindo da carta de São Pedro, tudo o que pode nos acontecer são oportunidades de nós testemunharmos a nossa fé. E é justamente o que nós queremos trazer com este programa. Frente a todas as oportunidades que nos acontecem, podemos tomar aquela oportunidade para testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo. Ele pode fazer um milagre? Pode. Ele pode não fazer um milagre? Pode também. E por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Aí quando nós estivermos diante dele, nós vamos perguntar por que ele fez determinadas coisas e por que ele não fez outras. Isso tudo para dizer um pouco do que o Felipe está nos contando no seu testemunho, que diante de todo um ministério que Deus tinha dado, que Deus deu, colocou-se a serviço, deu para o Senhor como forma de, Ele me deu e eu retorno para Ele com o louvor, que é o da música, de repente se encontra com uma situação bem complicada, bem difícil. Veio a primeira realidade do tumor, era um tumor maligno, mas aí vem um outro diagnóstico onde os médicos falam que a coisa era bem mais séria. Isso mesmo. E aí? Bem, mas tanto que o médico falou para minha mãe, olha, que se não tivesse tido derrame, né, teria tido mais ou menos em torno de 3 meses de vida, porque já teria tomado todo, já tinha tomado praticamente os dois pulmões, né. E aí ele falou assim, o médico falou assim, o oncologista disse que achávamos que ia ser 8 sessões apenas. Quando eu voltei... 8 sessões de quimioterapia. De quimioterapia. Só para quem pode estar ligado agora, né? Isso, são 8 sessões de quimioterapia para combater o tumor, né? Os tumores que ficaram. E aí ele falou assim, não, vão ser 28, porque está muito avançado, né? Então a gente vai ter que jogar uma bomba química dentro do seu organismo
para tentar combater. Então eu fazia as 28 sessões diárias, fazia de segunda a sexta-feira 7 horas de quimioterapia. Aí na outra semana fazia na terça-feira, depois de novo na outra semana na terça-feira, depois voltava novamente de segunda a sexta-feira, 7 horas por dia, até completar 28 sessões. Sim. E incrível que pareça, em nenhum momento eu pedi para Deus a cura, né? Porque muita gente chegava em mim e falava, Felipe, mas pede para Deus curar, Deus é o Deus de milagres, é o Deus que cura. Mas Deus também está nesse momento. Sim. Né? É que muitas pessoas não conseguem enxergar a presença de Deus na questão do sofrimento também. Né? E eu via, e como eu sempre fui muito devoto de Santa Teresinha, eu via isso muito em Santa Teresinha. Né? Em todos os momentos de sofrimento, momentos que para muitos era loucura, para ela era um momento era uma oportunidade de encontro pessoal com Deus. Né? Então, eu fiz uma listinha, né, de 28 intenções. Então, cada quimioterapia eu oferecia por uma intenção de alguém, né, ou de um familiar, ou de uma realidade. Né? Então, em nenhum momento eu fiz a quimioterapia pensando, pedindo para que Deus me tirasse daquele momento, mas que eu queria passar pelo processo. Praticamente você, porque foram 28 sessões, 7 horas, né, cada sessão mais ou menos. Isso. Então isso daí durou em torno de semanal, mais ou menos 2 meses, 3 meses mais ou menos, não. Isso, mais ou menos isso. Mas tinha momentos que às vezes eu passava mal e não podia fazer a químio, porque estava com febre. Reação, isso, troca da químio. Se você está com febre, eles não fazem a químio. É porque a febre significa que a imunidade está baixa. Isso, então... eu fiquei afastado um bom tempo, porque a imunidade baixou. Né? Aí eu estava ainda fazendo quimioterapia e cantava nas missas, mesmo fazendo quimioterapia. Ia para as missas dominicais, cantava, aí chegou no dia 1º de outubro, foi a última missa que eu cantei, que foi dia de Santa Teresinha, e aí o médico no dia seguinte ele me afastou. As reações próprias da quimioterapia, por exemplo, a queda de cabelo, essas coisas todas? Teve. Na sexta-feira teve a queda dos pelos do cabelo, né? Fiquei muito inchado. Até então já tinha o diagnóstico fechado do que realmente era? Já tinha. O que era até então? Na verdade, era um câncer no testículo direito, né? E a metástase no reto peritônio e os 2 pulmões. Mas do tumor já tinha 72% necrosado. Então o médico falou que estava muito tempo o tumor já no corpo. Sem nenhuma manifestação? Não, sem nenhuma manifestação. E aí eu fui fazendo as quimioterapias e a única parte que era bem difícil durante a quimioterapia era a questão da alimentação, né? O médico tirou tudo, eu não podia comer praticamente quase nada. Né? E para mim foi meio difícil. Né? É porque você já tem a quimioterapia que já é vamos dizer assim, é muito invasivo. A própria quimioterapia já é. Isso. Né? E ainda a alimentação já era bem restrita, então... ele tirou muita coisa, ele tirou salada porque era cru, não podia comer fruta, só podia comer cozida. Né? Não podia comer comida do dia anterior, tinha que ser arroz fresco, não podia comer feijão, não podia comer inúmeras coisas. Entendi. E nada de açúcar, porque o açúcar alimenta, né, as células cancerígenas. Então eu que sempre fui formiga, sempre gostei de comer doce. Né? E para mim foi bem difícil nesse termo, né? Mas de resto, assim, eu não via como um pesar. Eu ia fazer a quimioterapia, havia muita gente sofrendo na sala de químio, né? E você vê imensas realidades, vê pessoas do alto nível na sociedade, pessoas pobres, pessoas muito ricas, pessoas ali que e pessoas que praticamente novas, mais novas que eu, mas acabadas. Sim. Né? Então era um momento que eu aproveitava para... Eu ficava cantando durante a sessão de químio. E ficava cantando, aí rezava um pouco com o pessoal. Aí chegavam uns rapazes que tocavam violão e cantava bossa nova, MPB, cantava junto com eles. Entendeu? Na hora que eu podia, eu ia nas outras salas, ver os outros pacientes, conversar.
né? Então você nunca ficava parado, eu sempre dei muito trabalho. Todos os enfermeiros falavam, Eu imagino. Felipe, ninguém quer ter você na sala porque você dá muito trabalho. E além de dar esse trabalho todo, eu passava mal sempre no início da quimioterapia. 5 minutos de quimioterapia dava reação alérgica. Entendi. E aí eles paravam a quimio, aplicavam mais 5 tipos de antialérgico. Aí voltava a quimio. Entendeu? E a quimio, às vezes, que durava 7 horas, eles passavam para 9, 10 horas. Entendi. Né? Diminuiria o ritmo, digamos assim. Isso mesmo. Então, foi essa parte assim que foi mais conturbada, mas para mim foi até que tranquilo. Para muita gente, nossa, está fazendo quimioterapia. Mas eu era muito tranquilo, né? Não deixava transparecer. Terminaram as 28 sessões, veio o diagnóstico de cura total? Não. Não, quando foi em janeiro, ele falou assim, olha, a quimioterapia não matou, né, os tumores. Então, nós não tivemos um bom resultado, né? Mesmo depois das 28 sessões. Então, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, né, que ainda ficou os 10 no pulmão esquerdo e 7 no direito, e 3 no peritônio. Então, peraí, eram 10 tumores no pulmão esquerdo. 7 tumores no direito e 3 no reto peritônio. 3. Isso. E aí... Ou seja, isso para uma visão humana e médica, seu pulmão não funcionava, seus pulmões eram quase que só tumores. Praticamente. Porque ainda quando o médico fez a cirurgia dos 10 tumores, ele falou assim, Felipe, foi muito incruenta a cirurgia. Nós tivemos que tirar uma boa parte do pedaço do pulmão esquerdo, grampeou, né, o pedaço que ficou, e a cirurgia, que na verdade ia durar 3, 4 horas, acabou durando 10 horas de cirurgia. Né? E aí ele falou assim, então não matou, a quimioterapia não matou, então a gente vai ter que fazer a cirurgia. Essa cirurgia você fez... Dentro do ICESP lá. Depois da quimio. Depois das 28 sessões. Isso, depois das 28 sessões. Ele falou assim, então vamos levar para a biópsia depois da cirurgia e provavelmente voltar novamente com a quimioterapia. Entendi. Né? Esse tempo todo você ficou... você voltava para casa, ia fazer as sessões, voltava para cá, então você ficava nesse vai e vem diário. Diário, todo dia. Eu ia de manhãzinha e voltava no final da tarde. Você praticamente dormia em casa. Isso, só dormia. Às vezes nem dormia, porque a quimioterapia atacou muito refluxo, então eu só conseguia dormir sentado. Entendi. Não conseguia deitar, então praticamente eu dormia de 3 a 4 horas por dia, porque eu aguardei muito refluxo durante o dia, entendeu? E soluço. Né? E aí o médico falou que eu tinha que fazer a cirurgia, marcou a cirurgia para a semana anterior à Semana Santa. Se não me engano, foi dia 20 de março. Semana Santa, Sexta-feira Santa caiu no dia 25. Né? Então a cirurgia foi na semana anterior. E aí ele falou assim, você interna na quarta-feira, faz a cirurgia na quinta, né? Vai ficar mais ou menos uma semana no hospital, porque tem que passar pela UTI, depois envia para o quarto. Você sai daqui em torno de quarta-feira da Semana Santa. E aí, como eu nunca tinha pedido nada para Deus, eu falei, olha, eu nunca pedi nada para o Senhor durante todo o processo. Mas já perdi um monte de missa, depois que ele me afastou de outubro até dezembro, perdi um monte de missa. Agora, perder a Semana Santa não dá. Mesmo que eu não cante, eu quero participar das missas. E aí eu lembro que na quinta-feira eu fiz a cirurgia, quando foi no sábado, o médico passou para me ver no quarto, ele falou assim, eu vou te dar alta hoje. No sábado antes do domingo de Ramos. Ele falou assim, a sua cicatrização está como se fosse de 10 dias, está muito rápido. Isso. E eu não passei pela UTI, não precisei passar pela UTI depois da cirurgia, foi direto para o quarto. Do quarto direto da sala de cirurgia direto para o quarto. Não precisei passar pela UTI, não precisei de bolsa de sangue, não precisei de nada. Nem de soro, não fiquei no soro. Né? E essa cirurgia eles conseguiram retirar? Retiraram os 10. Os 10 do esquerdo? Do esquerdo. Tinha 2 mais visível e tinha 8 escondidos debaixo da pleura. Entendi. Né? E aí eles tiraram e enviaram para a biópsia. E aí, quando foi no sábado que eu estava saindo do hospital, ele falou assim, olha, você vai fazer 2 meses de fisioterapia, o seu pulmão está muito fraco,
Então você não vai cantar por esses 2 meses, você não vai forçar o pulmão, entendeu? E você vai voltar agora no dia 2 de maio para fazer uma tomografia, porque dia 14 de maio a gente tem uma consulta, vamos fazer uma consulta para marcar a próxima cirurgia, porque tem que dar mais ou menos um período de 2 meses e meio para o pulmão se recuperar para poder mexer no outro, né? Um tem que estar mais forte para poder mexer no outro. Aí tudo bem, aí eu saí, aí eu tinha marcado já com a fisioterapeuta da paróquia, né, que tem a fisioterapeuta, que é amiga da médica que fez a minha cirurgia, ela é fisioterapeuta. E aí, quando foi no dia seguinte, eu fui para a missa de Ramos e cantei o salmo na missa de Ramos. E podia? Não podia. Cantei na missa da segunda-feira santa. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Cantei na terça-feira santa. Na quarta-feira santa, às 5 da manhã, que é a missa penitencial. Cantei na quinta-feira no lava-pés, na vigília de quinta para sexta, na procissão da sexta-feira santa. Cantei na vigília pascal e no domingo de Páscoa. Todos os tumores aí gritando dentro de você. Isso. Cantei. Aí eu falei pro padre, agora eu vou descansar. O médico falou que eu não podia, mas agora eu descanso. 1 semana só não faz falta. E aí, por fim, não fiz a fisioterapia, que ele falou que eu tinha que fazer. Né? E quando voltei no dia 2 de maio... Será que ele está vendo esse programa? Ah, acredito que sim. ele sabe que você desobedeceu ele, né? É, agora deve estar sabendo, né? Como é que é o nome dele? Era o Dr. Gabriel. Gabriel, Passos. depois o senhor puxa a orelha do Felipe. Agora ele foi embora, ele está lá no Nordeste. Voltou para a terra dele. Quando o senhor encontrar o Felipe, o senhor puxa a orelha dele. Então, e você que ainda está me assistindo, não faça isso. Obedeça ao médico. Né? Obedeça ao médico. E aí, quando eu voltei em maio, fiz os exames dia 2, né? E aí ele falou, como que tá o pulmão? Eu falei, tá ótimo, tá se sentindo melhor? Tô. Então tá bom. Então, dia 14 de maio, ele perguntou tudo isso, ele falou assim, eu tenho 2 notícias. Aí ele falou assim, você estava previsto para você fazer a próxima cirurgia do pulmão direito, mas nós não vamos fazer mais a cirurgia porque tinha 7 tumores, né? E secaram 6, né? Não tem mais, e o que ficou está secando. Então a gente não vai mais mexer. Os cantos da Semana Santa secaram eles. Amém. Penso que foi assim também. E do reto peritônio, também em julho, ele falou também que, quando foi no mês seguinte, em junho, ele falou também que do reto peritônio também tinha secado, né? E ele falou assim, olha, em maio mesmo ele já tinha falado para mim, ó, enviamos para biópsia e não eram tumores, eram cicatrizações. Aí eu falei assim, mas o senhor falou... Cicatrizações... Quer dizer, então, que tinham as lesões. Sim. E que o que eles viram eram as cicatrizações das lesões que existiam. Não, ele falou assim que eram tumores. Assim, Felipe, são tumores. A gente tem que tirar, enviar, possivelmente vai ter que fazer outra químio. Sim. E aí eu falei, mas o senhor falou que eram tumores. Ele falou assim, sim, mas na hora de vir o resultado, deu como cicatrizações. Os tumores foram retirados, ficaram as cicatrizações. E aí ele olhou assim para mim e falou assim, olha, talvez o senhor não acredite, mas eu tenho certeza que foi a mão de Nossa Senhora que fez isso. E eu lembro que durante as quimioterapias, eu tenho muitos amigos na paróquia que viajam muito para Lourdes, e eles me traziam muitas garrafas de água da gruta. Então sempre antes da quimioterapia eu tomava um gole da água, né, da gruta de Lourdes. E até então eu não parei mais de cantar, não fiz mais fisioterapia, não segui mais o que ele falou que era para seguir, né? E aí ele falou assim, agora você pode levar uma vida normal, né? No reto peritônio não tem mais nada, né? No pulmão direito não tem mais nada, e fazendo agora sempre de 3 em 3 meses eu faço as tomografias, exame de marcadores, sempre continua dando zerados, né? Mas foi assim... o que parecia às vezes impossível para muita gente, né? Eu pude ver ali a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora. Você teve então, contando com tudo, o testículo 1, 3 no reto peritônio, 4
10 no pulmão direito. No pulmão direito, 14. Mais 7 no esquerdo. Mas no pulmão esquerdo, 10. Pulmão esquerdo, 10 e direito, 7. 21. Isso. E hoje? Não tem nada. Louvado seja Deus. Mas nesse processo, porque você foi desobediente. Fui. Você não pediu para Deus, você ofertava a Deus. Isso. Apenas uma coisa que você pediu. Podia participar da Semana Santa. Participar, sentadinho lá, quietinho. Isso. Né? Tanto que o meu padre ia me visitar no domingo de Ramos. E depois desse momento ele disse, o que você está fazendo aqui? Porque a previsão era você sair na quinta-feira santa. Você saiu no sábado antes do... Tanto que quando o médico me afastou, em outubro, que eu fiquei de outubro até dezembro, praticamente, sem pisar na igreja, ele falou, se eu encontrar o Felipe aqui dentro, vocês vão se ver comigo. Não é para deixar ele vir para a missa. Então estava todo mundo aquela apreensão na paróquia, né? Se o Felipe aparecesse, fecha as portas. Isso, bem assim. Você teve que fazer algum tipo de tratamento, alguma coisa pós? Não, nem medicamento, nem medicamento, nada. Nada. Os médicos, com certeza, eles não vão dizer. Mas a fé nos diz. Seria possível isso? Claro que não. Seria possível humanamente falando? Claro que não. Dentro desse processo, Felipe, existiu algum momento que você se sentiu sozinho? E existia um momento em que você se sentiu acompanhado, mesmo estando sozinho? Existiu, acho que desde o início. Porque eu ficava muito... meus pais iam trabalhar, né? Minha irmã cuidava de mim durante esse processo, mas ela ficava na casa dela. Ela ia para ver como que estava a questão da alimentação e durante o dia todo eu ficava sozinho em casa, né? Eu sentia uma tranquilidade, uma paz, né? Como que sabia que a própria Virgem Maria estava ali, como se fosse meio que materialmente, como se eu pudesse meio que tocá-la, né? Mas sim, teve um momento que parecia que estava bem difícil, né? Que foi quando no último ciclo eu já quase não levantava, eu fiquei no último ciclo praticamente deitado, tomei banho sentado, já não andava direito, né? Porque o corpo estava muito fraco. Você não se alimentava direito? Não consegui me alimentar no último ciclo, porque a mucosa da boca ficou toda assada, né? Então gengiva, língua, tudo assado. Então eu só conseguia, fiquei praticamente 10 dias tomando água de coco, né, e gelatina derretida. Só, né? Porque nada passava. Né? E acho que neste momento deu aquela solidão. Mas nem um momento não era uma solidão que eu questionava, né? Era tipo assim, parece que Deus está em silêncio, né? Parece que está todo mundo em silêncio, mas eu estava ali. Se era para morrer, então vamos morrer, mas se é para viver, vamos viver. Então o que viesse era lucro. Você tocou num ponto muito comum, o silêncio de Deus. Em muitos momentos, principalmente quando parece que nós mais precisaríamos das manifestações dele, parece que ele silencia. E aí me lembra aquele poema Pegadas na Areia, né? Quando tudo está bem, olhamos para trás, vemos duas pegadas, a minha e a de Jesus. Caminho ao lado dele, ele está comigo, feliz, cantamos e vamos em frente. Quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, olhamos para trás, só vemos uma pegada. Primeira reação, onde está Deus? Não ouvimos,
não o sentimos, não o vemos mais, mas depois vai vir aquela voz: ei, essa pegada não é a sua, é a minha. Porque enquanto você estava olhando para todas as coisas que estavam acontecendo à sua volta, eu te carregava no colo. Isso mesmo. Felipe, eu tenho que te agradecer muito a sua presença, a sua vinda, principalmente pelo fato de você ser um milagre aqui, né? E a sua serenidade em contar. Quantas pessoas numa primeira situação já entram no desespero? Já perderiam a esperança, já perderiam a fé, já poderiam esbravejar e perguntar e tantas coisas. Foram 21 tumores, que depois se tornaram um com quase 700 gramas, como você disse. 700 gramas. Um negócio desse tamanho aqui, mais 450. ou menos. Hã? 450, quase meio quilo. Um negócio desse tamanho aqui dentro de você. Desculpa fazer a comparação, mas era como se você tivesse uma criança dentro de você. Algo que não te pertencia. Porque o câncer é uma célula rebelde, né? Isso. Ela, de repente, ela quer viver sozinha, independente do resto do organismo e se transforma nessa desgraça que é o câncer. Mas que Deus te abençoe muito. Amém, Padre. E eu deixo a você aqui essa provocação. O Felipe teve 21 tumores, 21, como dizem, 21 lesões, vamos dizer assim, e depois se tornaram 21 cicatrizações. Deus tinha feito a retirada, deixou só a cicatriz, para dizer: lembre-se sempre, ao olhar para as cicatrizes, tudo o que você passou. E lembre-se mais ainda, quem fez com que as cicatrizes não fossem mais feridas, e sim cicatrizes. Todos esses programas estão no nosso canal no YouTube, o Canção Nova Play. Você pode acessar e desde dos começos do nosso programa Gente de Fé, que graças a Deus estamos caminhando aí para o 4º ano do programa, você pode acessar a todos. E lembre-se sempre, nós não queremos aqui dizer apenas do milagre de Deus, nós queremos dizer que se Deus quer, Deus pode. Felipe, que Deus te abençoe e vamos em frente, agora com as cicatrizes. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.